Olá pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. E começo esse vídeo lendo o artigo 5º da Constituição, parágrafo 6º, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Constituição da República Federativa do Brasil. E estou lendo isso porque algumas coisas estão acontecendo nesses últimos anos que estão me deixando de cabelos arrepiados. Embora eu tenha poucos cabelos, mas eles estão arrepiados. Primeiro veio a pandemia e fecharam as nossas igrejas. Nunca antes na história desse país, nem na mesma pandemia, ou na pandemia similar que houve no começo do século XX, nós tivemos um rechaçamento à liberdade de culto tão severo como nessa oportunidade da pandemia. Agora, depois da pandemia, temos a vacina, graças a Deus, vem o passaporte vacinal. Então, se alguma pessoa entrar no culto, chegar ao fiscal e ele não apresentou o documento, ou ele não quis se vacinar, ele não pode assistir o culto. Sendo que a igreja sempre foi para as pessoas, inclusive, que não aceitam a lei, que não querem fazer o certo. A igreja é lugar de gente doente para ser recuperada. Mas agora nós temos, em vários estados brasileiros, o passaporte vacinal e esse tipo de nazismo em cima da igreja. E agora, saiu essa semana, onde um pastor é denunciado ao Ministério Público por usar o termo homossexualismo em pregação. Segundo a promotora, o sufixo ismo é pejorativo, e como ele usou o termo homossexualismo e falou de uma hamburgueria e de uma empresa de perfume que estão promovendo o homossexualismo, ele teve que fazer um termo, um PAC, acho que é TAC, termo de ajuste de conduta, é o que está aqui na matéria, termo de ajustamento de conduta, aonde ele se comprometeu por um prazo de 30 dias, tanto na internet, nas mídias sociais da igreja e no culto, a se retratar. Agora, se retratar do quê? De pregar a Bíblia? De alertar a sua comunidade? De pedir para que os membros da sua igreja boicotem quem promove essa prática que a igreja, e como Deus detesta e abomina, a igreja também não pode aceitar? E aí o pastor é rechaçado. É um direito nosso. A hamburgueria tem que produzir hambúrguer. Perfumaria tem que produzir perfumes. Não tem que defender com tipos de práticas sexuais, sejam hétero ou gays. Não interessa. Ou homo. Não interessa. Agora, nós temos o direito de não aceitar, não comer tal produto, não usar tal perfume. Eu não uso nenhuma dessas empresas famosas aí de perfume, eu uso nenhuma delas. Os perfumes que eu compro, que eu uso, são perfumes que não são desses famosos aí. Não compro, porque eu sei que eles promovem essa ideologia. Também não vou nessas hamburguerias. Tá certo? Já não ia, vou muito menos agora. Não compro nem para minha família. É um direito nosso. Agora, o que é assustador? Uma das coisas que me deixou pasmado aqui nessa matéria, estou pondo aí para você depois ler, é que aconteceu assim: um membro da igreja ouviu a pregação do pastor, não sei se de propósito ou sem intenção, mandou para um outro indivíduo, que ficou ofendido, pegou a gravação que foi mandado para ele, foi ao Ministério Público e fez a denúncia. E aí a promotora acatou e o pastor foi enquadrado. Então vejam, mesmo que a gente não transmitisse pela internet, que é um direito nosso, pela TV, pela rádio,
mesmo que a gente não transmitir um culto desse, que a gente pregue contra o homossexualismo, alguém pode gravar. Eu tenho aqui meu gravador H1N, que é um gravador super potente, só pôr no bolso, ele é pequeno, e levar para a promotora, e porque pregou o que a Bíblia diz que é pecado, que é abominável, que é desagradável aos olhos de Deus, que é uma torpeza em si mesmo, diz a Bíblia de quem pratica a prática, de quem exerce o homossexualismo, então essa pessoa pode ser enquadrada e o culto violado. A Constituição está dizendo que é inviolável. Eu não sei se a igreja contratou algum advogado ou se contratou um advogado não muito apropriado, que conhecia tão bem o direito, porque ele era para ter feito, se fosse um bom advogado, faria uma boa defesa e recorreria dessa sentença e não aceitaria assinar termo de conduta, coisa nenhuma. Qual é o pecado do pastor? Qual é o erro do pastor? A Bíblia diz que ele tem que pregar contra o pecado. E ele pregou contra o pecado. Ele pregou contra a prática homossexual. E agora nós não podemos mais falar isso? Não podemos mais proclamar isso? Eu me lembro quando o adultério era crime no Brasil. Depois mudou. Virou contravenção. E agora o que pode acontecer de um casal processar o outro é danos morais. Mais que isso, o adultério não dá. Mas a Bíblia sempre nos orientou a pregarmos como um pecado abominável aos olhos de Deus. E não é porque a lei do Brasil diz que não é crime mais que eu vou deixar de pregar contra o adultério. E nós, pastores, não vamos também deixar de pregar contra a prática homossexual. Mas o fato é que esta igreja, no sul da Bahia, Ipiaú é o nome da cidade, primeira igreja dessa cidade de Ipiaú, ela foi enquadrada, a igreja e o pastor, e tiveram que se retratar, meu Deus do céu, por pregar contra a prática pecaminosa do homossexualismo. Então eu pus aí o vídeo do pastor Silas Malafaia, estou pondo aí um artigo também no site do CACP, mas olha aonde nós estamos chegando. Fecharam as nossas igrejas, colocaram agora o passaporte vacinal, que isso é coisa de nazista. E essa notícia agora nos deixa atordoados, atabalhoados, porque é uma notícia que nos pega de surpresa. É assustador ouvir isso. Um promotor enquadra um pastor porque falou que é pecado o homossexualismo? Aonde nós vamos parar? Eu estou cada dia achando que homossexualismo e anticristo tem tudo a ver. Porque lá em Daniel capítulo 11 fala que o anticristo será um indivíduo não chegado ao amor das mulheres, ou seja, provavelmente um homossexual. Tá esquisito isso aí. Então, gente, eu estou aqui trazendo aqui a minha palavra sobre esse assunto. Eu entendo que é um absurdo um pastor ser rechaçado da sua liberdade de pregar o evangelho e pregar contra o pecado. É um absurdo a Constituição ser desrespeitada a esse nível por um promotor, e provavelmente por um juiz também, que deve ter ratificado isso. E nós estamos vivendo esse momento. E aí eu pergunto, cadê os direitos humanos? Né? Porque, para mim aqui, quem sofreu uma retaliação foi o pastor, porque ele pregou contra o pecado. Ele não mandou bater, não mandou matar ninguém. Ele pregou contra a prática. Eu diria também, cadê a bancada evangélica lá no Congresso Nacional para dar auxílio jurídico? Nós precisamos nos mobilizar. Se nós, irmãos, uma coisa é a gente ser perseguido quando a gente não merece, sem a gente não ter feito nada. Mas se nós aceitarmos o que está acontecendo num Estado democrático de direito, nós estaremos sendo perseguidos por nossa própria ingenuidade obtusada, pela nossa própria falta de fibra. Porque num país democrático, se eu aceito o que está sendo imposto sobre mim, eu sou culpado sobre isso também. Eu estou aceitando passivamente. Eu tenho o direito de me manifestar, de retrucar, de processar, de correr atrás dos meus direitos. Então, se eu fico calado, eu não posso
eu não posso reclamar depois, porque eu estou colhendo o que eu plantei. Para piorar ainda, tem igrejas e evangélicos que votam na esquerda, que votam nesse povo que venera esse tipo de progressismo, de pecado, e eles querem tudo isso e mais. É banheiro para o travesti, o indivíduo usar banheiro unissex para o homem entrar dentro do banheiro das meninas. Então nós estamos vivendo um momento conturbado nesse país. E a igreja não pode se omitir desse fato de dar a sua opinião e de defender os seus direitos. Tá bom? Eu tinha que falar, gente. Eu precisava falar. Foi difícil fazer esse vídeo aqui, né? Porque é um vídeo que o YouTube pode cortar também, mas eu falei. Falei. E que Deus tenha misericórdia do Brasil. E que nós não nos curvemos diante da tirania do anticristo. Porque nós somos chamados por Deus para pregar contra o pecado. Tá bom? Se gostou do nosso vídeo, compartilhe, curta e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e que Deus tenha misericórdia do Brasil.